A paz, irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje aqui uma palavra em Salmos 11, onde fala muito aqui sobre o que Deus faz aos retos e como Ele trabalha com os ímpios, né, irmãos? Então, é uma palavra assim que ela vai nos nortear para estarmos diante do Santo de Deus, né, irmãos? Porque nós estamos servindo ao Senhor para que nós possamos morar no céu, para que nós possamos ter vida e vida com abundância, né, irmãos? Então não é para nós estarmos de qualquer maneira, realmente. Aqui no Salmo 11 vai nos relatar como devemos fazer para estar diante do Senhor, né? Então vou ler aqui para os irmãos. Salmos 11 diz assim: Deus salva os retos e castiga os ímpios. Diz: No Senhor confio, como dizeis, pois, a minha alma foge para a tua montanha como pássaro, porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, as ocultas aos retos de coração. Na verdade, é que já os fundamentos se transformam e que se pode fazer o justo. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os olhos do Senhor estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece ao ímpio e o que ama a violência, e sobre os ímpios fará chover laços, fogos, enxofre e vento tempestuoso, e eis a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Amém, irmãos? Olha só, Deus falando aqui que no dia que o salmista fala, no Senhor eu confio. Aí, como dizeis, pois, a minha alma, foge para a tua montanha como um pássaro. Por que, irmãos, ele fala dessa forma com a alma? Porque a nossa alma é enganosa, nossa alma, ela luta contra, sabe? A nossa alma, ela é dura, difícil, irmãos. Sempre ela tá vindo com alguma coisa contrária. Ela quer fazer coisas que agradam a ela, né? Então, aqui o salmista ele fala, né? Foge a minha alma, né? Para a montanha como um pássaro, para sair da perversidade, para sair da maldade, sabe? Da ignorância, dessa coisa dura, difícil, de querer aceitar as dádivas de Deus, as coisas, as bênçãos de Deus, porque elas sempre se bloqueiam. Você pode observar, irmãos, que os pensamentos são negativos. Muitas coisas vêm você pensando, ai, você está lutando para receber algo, aí vem sempre um pensamentozinho ali da tua alma, dizendo, parece que não vai dar certo, parece que não sei o quê, sempre botando uma dúvida, alguma coisa. Você tem que repreender, você tem que dizer, não, senhora, minha alma, eu sou vitoriosa em Cristo Jesus. Então você tem que estar sempre digitando a sua alma coisas para ela se converter, né, irmãos? Então diz aqui: Pois eis que os ímpios armam laço, armam arcos e põem as flechas na corda para com elas atirarem, as ocultas aos retos de coração. Então, aqueles que ainda não têm o domínio assim da sua alma, não busca no Senhor Jesus, não busca crer em Deus, né, irmãos? Que é Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus trino. Então, aqueles que não buscam, têm sua alma meio que perdida, meia que avessa a certas coisas, né, contrárias. Então, essas almas que estão aí meio que perdidas, elas atacam aqueles que já
já estão diante de Deus, já estão mais doutrinadas diante do Senhor, já estão mais evoluídas, capacitadas. E aí essas almas que ainda estão perturbadas, que ainda estão carentes, que elas só servem a si mesmo, então esses buscam tramar contra os outros irmãos que já estão buscando a retidão diante de Deus, né? Então, por isso que nós vemos muitos que são violentos, são perversos, tomam atitudes grosseiras, são mal educados, né? Então, existe uma gama aí de comportamentos de pessoas que não conhecem a Deus e que se atrevem, são obstinados quando desejam ou quando cobiçam algo. Então eles vão à luta deles, eles não medem esforços, seja cobiçando o emprego do outro, a esposa ou o esposo do outro, seja passando à frente de situações, né, irmãos? São N de situações, né? Ou mesmo tendo descaso das pessoas que já estão buscando a face do Senhor, que já estão mais retas, já estão se limpando das suas faltas, né? Então, eles tentam afligir essas pessoas, né, irmãos? Porque eles ainda não se converteram, eles ainda não se redimiram aos pés do Senhor, eles não quiseram ainda ter mudanças de vida. E mesmo que já tenha até ouvido falar e tudo, mas ainda não se deixou ser dominado pelas coisas que são corretas diante do Pai, né, irmãos? Então diz aqui ainda, na verdade, em que já os fundamentos se transformam e que pode fazer o justo, né? O justo nessa situação, o que ele pode fazer? Orar para que aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor venham a ter, né? Orar, jejuar, consagrar, né? São N coisas que podem ser feitas, né? Fazer um culto de ação de graças ou um culto em favor dessas vidas. Ação de graça seria para quando eles se convertessem, né, irmãos? Mas, assim, fazer cultos, né? Apresentar seus cultos, as suas orações, as suas intenções, pela vida daqueles que estão aí desencontrados ainda da face de Deus, né, irmãos? Para eles chegarem a serem transformados, né? E a oração faz muito em seus efeitos, né, irmãos? E diz aqui mais: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Então, o que ele está dizendo aqui é que Deus tem a sua morada eterna, né? Ele está lá no seu templo, está lá no seu trono de glória. Só que ele está com seus olhos atentos aos homens aqui na terra. Aí muitos acham assim, não, Deus não está nos vendo. Deus não consegue ver certas coisas que fazemos. Não tem como Deus nos acompanhar. Deus nos acompanha em tudo, irmãos. Deus é conosco o tempo inteiro, em todo tempo, em todo lugar. Então, mas muitos, como estão com os olhos vendados, os corações endurecidos, né, irmãos? Então, esses não temem a Deus na sua essência, né, na sua grandeza, né, irmãos? Mas Deus diz que prova aos filhos dos homens. Então, nós somos provados sim, né? Até os ímpios que julgam que não existe Deus, tem muitos que são incrédulos, são muitos que dizem que são ateus, não servem a Deus, servem a outros ídolos e tal, e confia neles, mas o Senhor ainda dá tempo na terra, irmãos, para que todos os joelhos possam se dobrar a Ele, possam se render a Ele,
né, irmãos? Então, basta que nós venhamos, assim, orar ao favor dos nossos, até nossas parentelas mesmo, quantos não estão aí endurecidos, difíceis, praticando coisas que são abomináveis ao nosso Deus, e Deus passa essa ordem para nós, para que nós possamos orar por esses que estão de qualquer maneira, para que eles possam vir a ter a vida eterna como nós, né, irmãos? Então a oração faz muito em seus efeitos. E foi confiado a nós que já estamos servindo ao Senhor de orar pelos que ainda não buscam verdadeiramente a nosso Deus, né? Que eles possam se render aos pés de Deus, né? Então diz aqui mais: o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, e o que ama a violência. Então, o que ele fala aqui, né? Que ele ama aquele que é justo, que outrora praticava erros, né, enganos, mas hoje já não faz mais isso. Mas ele diz que fica assim, muito aborrecido com os ímpios, né, que praticam a violência, né, irmãos, que faz coisas que são abomináveis aos olhos do nosso Deus, né, que não tem temor, que não aceita o seu filho como o seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, essas coisas realmente o Senhor fica triste, né, com isso. Mas diz aqui assim mais: porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. Então, todos aqueles que buscam, né, estar verdadeiramente ligado no trono da graça desse Deus, buscando verdadeiramente, abandonou suas falhas, né, tenta se corrigir ao máximo para não estar pecando, né, com coisas que traz aborrecimento ao nosso Deus. Esse o seu Deus diz que ama, e ama de verdade, né, irmãos? Porque ele gosta da justiça, né? O seu rosto está voltado para os retos, para aqueles que estão praticando a boa obra do Senhor, né? Mas ele fala aqui também que sobre os ímpios, né? E sobre os ímpios ele diz assim que fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis que é a porção do seu copo. Então, aqueles que estão aí fazendo coisas abomináveis, como assassinatos, esses crimes violentos, hediondos, práticas diversas aí, como pedofilias, como incestos, como prostituição, roubos, e N coisas que se sucedem por aí no meio do povo, que não aceita ainda o Senhor, não aceitou, não se rendeu a Ele. Então, essas pessoas que são malvadas, que são difíceis e ruins para o povo dele, né? Ele diz aqui que vai ter com eles, né? Vai fazer chover sobre eles laços, fogos, enxofres e vento tempestuoso. Eis que é a porção do seu copo. Porque não tem como, né, irmãos, ser abençoado pessoas que são tão ruins, né, difíceis na presença do nosso Deus. Então, para aqueles que servem a Deus, que procurem manter-se em retidão ao nosso Deus, não se desviando nem para um lado nem para o outro, né, se firmando na rocha eterna, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Essa é a palavra que Deus passou hoje para mim e para os irmãos, amém? Que os irmãos possam compartilhar essa palavra, dar um like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho. A paz para todos.